Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Um pouco atrasados hoje, tivemos um pequeno problema técnico aqui no início dos nossos trabalhos, mas nada que nos impeça de glorificar a Deus e também de ministrar a sua palavra, dando ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor que ele merece, e também buscando nas Escrituras revelações, orientações, que tragam para nós um rumo lúcido, pacífico, sereno e bendito. Nós que cremos no Senhor, temos a oportunidade de buscar em Deus, nas suas sagradas escrituras, as respostas que precisamos para prosseguirmos e alcançarmos a bênção e a graça que o Senhor tem reservado para aqueles que são seus filhos, seu povo, aqueles por quem ele derramou o seu sangue. Boa noite a quem já está chegando aí, Dulce, Léo, Fabiane. Deus abençoe a vida de vocês. Como é que estão todos vocês? Como é que estão as coisas por aí em Bauru? Como é que estão as coisas por aí em São Paulo? Como é que estão as coisas por aí em São Vicente? Estão todos bem mesmo? Eu faço votos que sim. Assim como faço votos que todos estejam acompanhando as nossas ministrações e desenvolvendo o trabalho chamado dever de casa. Leram o texto que nós propusemos de ontem para hoje? Deram uma olhada naquele capítulo? Pois bem, eu espero que com isto nós possamos verdadeiramente trazer para o nosso coração os desígnios do Senhor, discernindo o que a sua palavra tem de tão maravilhoso para nos orientar. Recapitulando rapidamente, ontem falávamos acerca do filho daquela viúva na cidade de Naim, que estava a caminho do sepultamento, o qual Jesus Cristo ressuscitou. Vocês se lembram, principalmente aqueles que fizeram o dever de casa, não é verdade? Que nós dissemos ontem que no caso da sociedade daquela época, no contexto da cultura, as mulheres eram menores do ponto de vista dos direitos. Elas não tinham os mesmos direitos que os homens. Para falar a verdade, infelizmente, elas não tinham quase direito nenhum. No entanto, elas dependiam de uma figura masculina para representá-las. Fosse seus pais, enquanto muito jovens, ou conforme fossem amadurecendo, os seus respectivos maridos. E na falta de um marido, um filho homem. E esta viúva, da qual nós falávamos ontem, já havia perdido seu marido, senão não seria viúva, e havia acabado de perder o seu único filho. Portanto, com aquele rapaz, morreram também todas as esperanças daquela mulher. Mas louvado e bendito seja o nome do Senhor, que ninguém, repito, ninguém que tem um encontro com o Senhor Jesus vê as suas esperanças serem sepultadas. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, não poderíamos pensar em algo mais desfavorável do que a situação daquela mulher, já viúva e agora tendo perdido seu único filho. Não bastasse para uma mãe a dor da perda de um filho, filho único, restaria a ela, pelo resto dos seus dias, passar em branco na sociedade, porque ela não seria reconhecida como ninguém. Mas, no caminho, Jesus ia passando. Sempre que Jesus
está passando, as coisas mudam. E Jesus começou a escrever na vida daquela mulher uma nova história. Assim como eu creio que na sua vida, na minha vida, Jesus passará a escrever uma nova história. Independente das circunstâncias, das lutas, das muitas dificuldades. Veja o tamanho do problema que essa mulher, viúva, agora sem filho, sem nada, sem ninguém, como costumamos dizer, sem eira nem beira neste mundão de Deus. Mas o Senhor a encontrou no caminho do cortejo fúnebre do seu único filho. E tocou no caixão daquele rapaz. E nós falávamos ontem, se vocês estão atentos aí, eu sei que estão, que há uma diferença entre tocar e simplesmente esbarrar, encostar. Lembrando, nós exemplificamos com a história da mulher que sofreu com uma hemorragia durante 12 anos. Ela foi, se esgueirou por entre a multidão, e o texto diz que ela tocou na orla, na barra da saia do vestido de Jesus. Ou seja, ela se humilhou. Ela foi praticamente rastejando, porque ela foi por baixo. Humildemente, já sem forças, nos limites do que podia suportar. Imagina alguém sangrando por 12 anos. As mulheres têm aí 2, 3, 4 dias de regras e já não é fácil, não é verdade? Isso num processo natural. Agora, uma hemorragia de 12 anos não é natural. Imagina o quanto aquela mulher estava debilitada física, emocionalmente, porque ela também, a mulher dentro da cultura do povo de Israel, no período das regras, no período menstrual, elas eram consideradas, por questão de higiene, imundas. Isso está na lei de Moisés. Óbvio, não tinha chuveiro, né, gente? Não tinha facilidade de tomar banho. As coisas hoje são um pouco diferentes. Mas naquela época elas eram consideradas imundas por questão de higiene. Durante o período das regras. Durante o período do sangramento menstrual. Imagina uma mulher que foi considerada imunda por 12 anos. E não era uma mulher qualquer. Porque diz a Bíblia que ela, no período de 12 anos, ela gastou tudo que tinha. Seus recursos, tentando tratar a sua doença com os médicos. Alguém que gasta durante tanto tempo recursos com médicos não é uma pessoa desprovida de bens, não é uma pessoa desprovida de finanças abastadas. E ela era discriminada. Assim como a mulher que perdeu seu filho e já era viúva, né, lá na cidade de Naim, ela passaria a ser discriminada, porque ela já não tinha mais um homem que falasse por ela. E isso era problema naquela cultura. Portanto, meus queridos, Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, olhou com amor. Ele se compadeceu. Compadecer não é ter peninha, não. Não é, ai, coitadinho, não. Igual a gente às vezes fica quando vê, infelizmente, alguém pedindo alguma coisa no semáforo. Não. Se compadecer é sentir a dor do outro. Jesus sentiu a dor dessas pessoas. Jesus sentiu a dor dessa viúva que perdeu seu filho único. E foi até ela e disse, não chores. E nós enfatizamos essa palavra ontem, lembram? Não chores. Não chores. Não chores. E posso dizer a mesma palavra para você nesta noite de segunda-feira, 25 de maio de 2020, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. Queridos, não chore. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está conosco. E Jesus Cristo está passando por aqui. Aleluia. Assim como passou no caminho daquela mulher que estava prestes a sepultar a última esperança da sua vida. Não sei se você está nesse nível de desespero, prestes a sepultar o restinho de esperanças que você tinha. Mas eu posso te dizer uma coisa, Jesus está aqui. Jesus está vivo. E Ele quer escrever
como foi com aquela mulher. A Bíblia fala que Jesus ordenou ao morto que se levantasse. E ele se sentou, começou a falar, e em seguida Jesus o apresentou à sua mãe. Imagina a alegria, a euforia daquela mulher. Meu filho voltou, está vivo. Então, veja do que Deus é capaz. Veja o que ele vai fazer na sua vida, como fez. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus Cristo. O nosso Deus está vivo e ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Imagine então o que ele não vai fazer na sua vida, na minha vida. Imagina quais não são as bênçãos, quais não são as vitórias, quais não são as graças que estão reservadas por Deus para você e para mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer. Eu tenho que ter esperança. Eu quero trazer nesta noite à sua memória palavras que possam te devolver a esperança. E hoje, vamos falar de um outro homem abençoado por Deus. Quero ler com vocês, e a lição de casa para amanhã será esta, hein? Capítulo 26 do livro de Gênesis. Mas não lerei o capítulo todo agora. Vamos ler alguns versículos. Vocês, como meus queridos companheiros de lives, vocês aplicados e dedicados ao estudo da palavra de Deus, que são, para amanhã, já terão lido e relido esse capítulo inteiro. Combinado? Vocês estão comigo aí? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, Léo, Dulce, bem-vindos os que entraram agora, meu querido irmão, pastor Valmir, Fábio, colega de departamento de Ministério da Justiça, Marco Antônio Avoli, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos nessa. Vamos lá? Gênesis capítulo 26 diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aqui, Abraão já havia morrido e agora chegou a vez de Isaque. Nos dias de Abraão houve fome sobre a terra, tanto que o primeiro versículo que eu li indica e traz essa informação mais uma vez. Agora, o que acontece? Diante dessa circunstância, fome, dificuldade, problema, deserto, luta, tribulação. Diante dessa situação, existe uma coisa. Algo que nós falávamos anteontem. Eu tenho que olhar para o outro lado e saber a recompensa que me espera lá na frente, porque sobre mim existe uma palavra. Queridos, sobre a vida de vocês e sobre a minha, existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma graça prometida, como havia sobre a vida de Isaque. E tendo já Abraão partido, agora o herdeiro da bênção era seu filho Isaque. E veio fome sobre a terra, uma fome avassaladora. Então o que Isaque decidiu? Ele decidiu seguir e ir ao encontro, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E no caminho, novamente no caminho,
Deus intervém. Meus queridos, eu não sei qual é o caminho que você está seguindo, não. Deus sabe, você sabe, ok. Mas no caminho, Deus intervirá. No seu caminho, Deus vai tomar providências. No caminho daquele cortejo fúnebre no qual a viúva da cidade de Naim estava indo sepultar seu filho único, Jesus interveio. Muitas vezes, a intervenção parte de Deus a nosso favor gratuitamente. Não foi assim com aquela viúva? Ela já não tinha mais esperanças. Ela estava diante do fim. Aqui, Isaac estava diante da fome. Existe algo mais, assim, que cause medo, que nos amedronte mais do que a fome? Muitas desgraças podem nos afligir, mas a fome, a gente almoça, dá algumas horas, já está querendo comer tudo que vê pela frente. Imagina não ter o que comer. Aquele momento histórico, naquela região onde Isaac vivia, era isso que estava acontecendo. As pessoas não tinham mais o que comer. Mas Deus manteve fiel a sua promessa. A promessa que ele fez a Abraão, na pessoa agora do seu filho, o herdeiro Isaac. Então, Deus aparece a Isaac e fala com ele. Diz o texto aqui no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Eu quero te dizer essa palavra na noite de hoje, não desças ao Egito. Egito, queridos, na Bíblia, ele tem uma tipologia, uma simbologia de mundo. Ok? Então, quando Deus, por exemplo, tira o povo de Israel do cativeiro, da escravidão no Egito, as 10 pragas, a história que você já conhece, sobre a qual nós já conversamos também algumas vezes, é como se Deus estivesse tirando o povo do mundo. Para quê? Para ir para a terra prometida. Para sair do contexto natural e partir para o sobrenatural de Deus na terra prometida. E é isso que está prometido para você e para mim também. Deus está intervindo no seu caminho. Toma posse disso aí, em nome de Jesus. Deus está intervindo no seu caminho. Não para que você desça até o Egito, mas para que você vá onde Deus quer que você vá. Por quê? Olha o que Deus fala para Isaac. Vai à terra que eu te disser e habita ali. Por quê? Porque ali eu serei contigo e te abençoarei. E aí ele repete praticamente toda a promessa que ele havia feito ao pai de Isaac, Abraão. Sobre a descendência que seria multiplicada, na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias, assim por diante. Eu te abençoe. Olha, queridos, olha o contrassenso. Havia fome, havia desgraça. E Deus falando em bênção e graça. Eu te abençoarei. Fica aí, na terra que eu vou te mostrar. Vai para lá, para outro lugar, não para o Egito. Perdão. Eu quero dizer isso para você também. Não vá onde você estava pensando em ir. Vá para onde Deus quer que você vá. E lá fará. Queridos, já percebi que essa palavra de hoje vai render pelo menos 2 lives. Eu ia abordar um outro aspecto do capítulo 26, mas vamos ficar neste primeiro aspecto. Aqui tem muito o que se trabalhar ainda. Então, a parte 2 desta ministração será amanhã. Se Deus assim nos permitir, Ele é soberano, Ele pode mudar os planos a qualquer momento. Ok? Mas, por favor, vamos retomar aqui. Eu não sei o que você estava pretendendo fazer, mas o que eu posso te dizer em nome de Jesus, na convicção do Espírito Santo de Deus. Escute. Não prossiga naquilo que você pretendia fazer. Deus te quer num outro lugar, num outro caminho, numa outra direção.
E lá ele te abençoará. Ah, mas olha o contrassenso. Tem fome na terra e Deus vai me abençoar e vai multiplicar? É. Trazendo para a nossa realidade. Tem pandemia, tem falta de recursos, tem crise econômica, crise política, crise financeira, crise sanitária. Já perdi até o fôlego de tanta crise. Porém, eu não estou na crise, eu estou em Cristo. Cristo em nós, diz a palavra de Deus, é a esperança da glória. Você está em Cristo, você não está em crise. Crises vêm, crises vão. Mas quem está em Cristo permanece para sempre. Não desças ao Egito. Essa palavra eu quero te dizer em nome de Jesus na noite desta segunda-feira. Não desças. Quem está dizendo isso é o Senhor, não sou eu? Vá para a terra que eu vou te mostrar. E lá você vai habitar. E lá eu vou te abençoar. Serei contigo, te abençoarei. Darei todas essas terras a você e a sua descendência. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência. Aí ele fala que a descendência seria como as estrelas dos céus. Por quê? Alguém poderia perguntar, mas por quê? Porque Abraão foi fiel. Isso é o que diz o versículo 5. E o versículo 6 diz que Isaac obedeceu e habitou. Ele ficou em Gerar. Gerar é o nome da terra, tá? Ele ficou onde Deus mandou ele ficar. Não podemos desapegar da direção de Deus. Não podemos desconectar da direção de Deus. Tem hora que a gente quer ir e é para ficar. Tem hora que a gente quer ficar e é para ir. O que Jesus nos ensinou quando ele orou o Pai Nosso? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade. Talvez Isaac quisesse ir. Deus disse, não, fica. Aqui que é o seu lugar. Queridos, não há melhor lugar para você estar. Não há melhor lugar para eu estar que não seja no centro da vontade do Senhor. Vou repetir, aproveitando aqui para cumprimentar quem vai entrando, Tiago, Tati Cavalcante, Luiz Duarte, bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, bom tê-los aqui conosco, aprendendo, ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. Há momentos em que nós queremos ir e a palavra de Deus é fica. Há momentos em que nós queremos ficar e a palavra de Deus é vai. E não há melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus, onde Deus quer que eu esteja. Se Deus quer que eu fique, o melhor lugar para mim é aqui, ficando. Se Deus quer que eu vá, o melhor lugar para mim é lá, onde Ele mandou eu ir. Onde Deus mandar, eu devo estar. Seja aqui, seja acolá. Agora, olha só que interessante. Há dois pontos poderosos que Deus destaca quando fala com Isaac. Eu quero novamente pontuá-los. Primeira identidade. Por que havia essa bênção prometida sobre Isaac? Porque ele era filho de Abraão. Só por isso. Então por que há uma bênção prometida para você e para mim? Porque você e eu somos filhos de Deus. Irmãos de Cristo. Ele é o irmão mais velho e nós os demais, herdeiros de Deus. E o segundo aspecto é a prosperidade, a bênção, que também é consequência da promessa. Deus tem para você bênção, mas há necessidade de você se lembrar dessas duas situações, identidade, prosperidade. E elas gravitam em torno de um aspecto, promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela se cumpre na minha vida quando eu tenho fé. E a minha fé se manifesta de que maneira? Obediência. Eu vou fazer um trocadilho agora que eu espero que você guarde para sempre.
Na escola, a gente aprende o ABCD, as letras, para escrever. No reino de Deus, a gente aprende a obedecer. Não é o ABCD, é obedecer. Se Isaac tivesse se aventurado e ido para outro lugar, seria abençoado? Não. A bênção estava onde Deus queria que Isaac estivesse. Eu quero que você entenda com isso agora em nome de Jesus. Que por isso, muitas vezes você e eu não somos abençoados. Porque não estamos onde Deus quer que estejamos. Porque não estamos onde Deus deseja que estejamos. E nos falta obedecer a Deus. Mas para obedecer, é preciso conhecer. Eu não posso obedecer se eu não souber o que devo fazer. Vocês concordam comigo? Estão comigo aí, pessoal? Vocês estão comigo? Se você então não sabe para onde ir, volta. Volta para Jesus e fala com Ele. E como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou falar com Jesus Cristo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. Mas eu posso lhe assegurar, recebe aí essa palavra. Tenho certeza que está fazendo sentido para você. Não vá adiante. Antes, ouça a palavra do Senhor. Não tome a iniciativa sem consultar a Deus. E no caminho, é interessante como Deus se encontra conosco no caminho. E Ele intervém. Você está preparado para a intervenção do Senhor? Ou melhor, vamos colocar nossa fé em ação. Se o Senhor te mandar sair, você sai? Se o Senhor te mandar ficar, você fica? Essa é uma questão interessante. E há uma outra questão. Lembram que nós ensinamos aqui várias vezes que a fé sem as obras é morta? Havia uma promessa sobre a vida de Isaac. Mas qual deveria ser a atitude? Isaac cria na promessa. Ele ouviu do seu pai várias vezes a promessa que Deus havia feito. Isaac foi testemunha daquele momento no qual Abraão o colocou sobre o altar e estava prestes a sacrificá-lo por ordem do Senhor. E bradou uma voz do céu que disse: não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Isso fez toda a diferença. Isaac foi testemunha disso. Isaac sabia o que era a vontade de Deus. Isaac tinha fé. Mas o que fez a fé de Isaac surtir efeitos? Ele obedeceu. Entendem quando a gente fala que a fé sem as obras ela é morta? Se Isaac não tivesse obedecido, de nada teria adiantado. Se Isaac não tivesse obedecido, de nada teria adiantado. Ele teria padecido a fome que toda a terra vivia naquela época. Entende por que nós podemos crer que Deus nos livrará dessa pandemia? E nos fará prosperar enquanto muitos estão na contramão, à míngua? O servo de Deus tem que crer em Deus.
acima de qualquer coisa, e agir, que suas obras caminhem na direção da fé. Você está disposto a isso? Você está disposto? Porque é assim que Deus começa a escrever uma nova história na sua vida. Você está disposto a isso? Você está disposto a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele, não a sua? Importa que ele cresça e que eu diminua. Que venha o reino dele. Que seja feita a vontade dele. Aqui, como é nos céus. Qual é a consequência disso? O pão nosso de cada dia nos dará hoje. E também perdoará os nossos pecados. Assim como perdoamos os nossos devedores. E também não nos deixará cair em tentação, mas nos livrará do mal. Entende como as coisas se ligam umas às outras? Mas eu parto de uma identidade. Quem eu sou? Quem Isaac era? Ele era filho de Abraão. Quem você é? Quem você é? Maristela, bem-vinda. Ana Paula, Deus abençoe a vida de vocês. Quem você é? Ah, eu sou Alexander, filho de Nena e de Luiz. Mas sou filho de Deus. Minha identidade completa. Servo do Senhor. Alguém por quem ele morreu e derramou seu sangue. Quando eu sei quem eu sou, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso esperar e confiar na prosperidade. Tudo posso, diz a palavra de Deus, naquele que me fortalece. Vou repetir. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, no Senhor, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas a palavra, eu vou enfatizar mais uma vez. A palavra é: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. A palavra de hoje, queridos, é um alerta. Para. Calma. Agora não. Espera. Deus vai falar. Ah, mas espera. Eu não ouvi. Espera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado sobre a terra. Espera. Não desças ao Egito. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Não é errado fazer planos, mas é errado deixar de ouvir a resposta que vem do Senhor. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Na terra que eu te disser, tem promessa. No Egito, não. Não desças ao Egito.
fica na terra que eu te disser. Vocês estão comigo? Não desças ao Egito. Eu não sei que planejamento você tinha, mas Deus está te falando assim, aguenta, segura. Tem uma direção diferente para a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa e ela é santa. Quero te louvar porque tu és um Deus misericordioso, perdoador e um Deus que nos ama e tem cuidado de nós. Eu te glorifico porque tu estás no controle de todas as coisas. Como diz a palavra de Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, obrigado pela tua palavra e que ela possa ecoar no coração e na mente de todos os meus queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, bem como aqueles que ouvirão esta palavra numa outra hora. E eu oro a ti. Por favor, querido Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo visite os corações e traga a revelação desta palavra profética que foi liberada hoje. E como diz o texto sagrado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É tempo de não descer ao Egito. É tempo de não ir ao mundo, Senhor. É tempo de ficar onde o Senhor diz. E eu particularmente, Senhor, coloco a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Não quero estar em outro lugar que não seja, Senhor, no centro da tua vontade. Não quero estar, Senhor Jesus, em outro lugar que não seja no centro da tua vontade. Tem misericórdia de mim e de todos nós, para que não caiamos na tentação de olhar e nos distrairmos com o mundo e descermos para o Egito. Livra-nos de olharmos para outras direções e ajuda-nos a focar numa única direção, que é a tua vontade, Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, desde agora e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa é uma palavra que precisa ser digerida. Igual feijoada, comida forte, igual mocotó, dobradinha. Tá dando até fome. Aquela comida que tem sustância, que você precisa comer e digerir com cuidado para não ter indigestão. Fazer igual a vaca, por exemplo, come e fica ruminando depois. Pois bem, que o Espírito Santo te encha de graça e você possa meditar nessa palavra, porque tem direção para a sua vida aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. Peço mais uma vez desculpas pelo atraso. Houve um probleminha técnico aqui. A câmera do notebook não queria funcionar de jeito nenhum. E essa câmera só funciona na base, às vezes, da oração. Mas funcionou. E nós estamos aqui. Atrasou, perdemos uns minutinhos, mas deu tudo certo. Amém? Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com a parte 2 dessa ministração. Não perca. Cenas dos próximos capítulos. Ok? Fique com Deus. Ajude a gente aí a compartilhar essa palavra. Indique para pessoas. Mande os links. Curta as páginas, Facebook, Instagram. Se inscreve lá no canal do YouTube. E também pode deixar os seus comentários, gostando, não gostando, opina. Existe aí um princípio que a gente tem que ouvir todas as pessoas e respeitar as opiniões. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Ok? Até amanhã e fique na paz do Senhor.